Olá, sétimo ano, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Finalmente chegou o dia da nossa atividade avaliativa de História, certo? Nós temos estudado nas nossas aulas de História sobre a formação das primeiras monarquias nacionais, ou seja, a formação dos primeiros estados nacionais. Nós vimos lá no início, os fatores que resultaram na falência, na decadência do sistema feudal e, consequentemente, a queda dos senhores feudais. Nós vimos também, a volta novamente da presença do rei como chefe de Estado, e mais à frente nós vimos até reis absolutistas, características de governos absolutistas, de um poder totalmente centralizado, Nós ainda estudamos a questão do reaquecimento do comércio, a questão do reaquecimento das cidades e a formação das feiras. Então, todos esses assuntos aí relacionados à formação das primeiras monarquias nacionais, tá certo? Sei que todo mundo aí já está com a sua atividade avaliativa em mãos. Pegue também a sua caneta, tá bom? Para a gente poder começar a resolver. Antes, 2 lembretes importantíssimos. Primeiro, sua atividade, ela deve ser escrita, deve ser respondida com caneta e não com lápis. Mas, professora, eu posso fazer primeiro a lápis e depois passar a caneta? Pode sim. O importante é que no final de tudo, sua atividade chegue para mim escrita de caneta, tá bom? Tenha muito cuidado com relação à sua letra, para que ela fique bem legível e que dê realmente para se fazer uma leitura que dê para entender. Muito cuidado com as rasuras, principalmente nas questões de marcar, sendo que nelas não são aceitas corretivo. Então, se você marcou uma questão lá de assinalar, e você errou, infelizmente não se pode mais fazer muita coisa, porque a partir daí já vai ter uma rasura, tá bom? Então tenha muito cuidado antes de realmente colocar a sua resposta. Não deixe também, de quando começar a sua atividade, você responder, você preencher primeiro o cabeçalho. Eu até coloquei aqui no quadro para poder reforçar para vocês, Eu coloquei aqui a disciplina. Aí não precisa vocês colocarem, porque já tem, a nossa disciplina de história, coloquei para reforçar. A sua série, que também já está aí, sétimo ano. Agora você precisa especificar a sua turma. Se você for da turma A, você irá colocar letrinha A. Se você for da outra turma, que é a turma B, aí você coloca a letrinha B, tá certo? A data da nossa avaliação, que está sendo realizada, a data dia 28/5, o 2020 já está aí na sua avaliação. E a última informação, que é a mais importante de todas, o seu nome, que é a sua identificação. Sem esse nome, não tem como eu saber de quem é essa atividade. Então, você precisa colocar aqui o seu nome completo, tá bom? Se seu nome é muito longo, qualquer coisa você dá uma abreviada em um dos seus sobrenomes. Mas não deixe de escrever o seu nome completo e não deixe de preencher o cabeçalho, porque é uma identificação, tá certo? Então, resolvido o cabeçalho, preenchido o cabeçalho, você vai começar a resolver, a realizar a sua atividade. Sétimo ano, preste atenção. Procure um lugar sossegado, um lugar que fique longe de barulho, que esteja bem silencioso, para você poder ter, uma boa aquisição na sua atividade, tá certo? Então, faça com calma, com paciência, lê uma vez, se não entendeu, lê novamente, faça uma leitura bem paciente, tá certo? Que a Denise vai dar aqui algumas orientações para vocês sobre as questões. Na primeira questão, eu coloquei essa imagem, inicial, só realmente para especificar o nosso estudo, que é as monarquias nacionais, o nosso conteúdo. Essa imagem, como nós vimos em nossa aula, tem a presença da divisão dos estados nacionais
e a presença do rei, né? Que nessa formação o poder era voltado, né? Era centralizado nas mãos do rei. Então, você vai começar a resolver a primeira questão. Essa primeira questão de vocês aqui, né, sobre as mudanças ocorridas nas sociedades europeias a partir do século XI, você vai ler as alternativas, eu coloquei letra A, B, C e D. A partir dessa leitura, você vai marcar a alternativa correta que mostra os motivos que impulsionaram as mudanças na Europa a partir do século XI. Então, preste atenção, eu pedi para você marcar a alternativa e não as. Então, é só uma alternativa que você vai marcar, tá bom? Escolhe A, B, C ou D, tá? Cuidado para não rasurar. A segunda questão, você vai dizer aqui os principais fatores que contribuíram para o crescimento da expansão do comércio. Então, nós vimos que nesse período aqui, né, o comércio, ele teve uma alavancada. Então, eu quero que você coloque os principais fatores que contribuíram para essa expansão do comércio. Na terceira questão, eu quero que você coloque os principais produtos que eram comercializados nesta época. Então, eu já listei para vocês nas nossas aulas anteriores, na nossa explicação, os principais produtos que eram comercializados naquela época, né? Então, você vai escrever aí, tá certo? A quarta questão, você vai dizer algumas dificuldades, vai listar aí algumas dificuldades que os burgueses enfrentavam em suas viagens para comercializar os produtos. Então, nós vimos que existiam várias dificuldades que os burgueses enfrentavam, né? Que dificuldades eram essas? Listem aí essas dificuldades. A quinta questão, você precisa ler ela com muita atenção, porque ela é bem mais complexa do que as outras questões normais de marcar. Ela também é de marcar, mas antes de você marcar a alternativa, você precisa ler as afirmativas aqui, que é sobre as cruzadas, julgar as que estão corretas e, no final de tudo, assinalar. Então, se aqui está correta, é a primeira e a terceira. Então, você marca a letra A e assim por diante, tá certo? Também é apenas aqui, no momento de marcar A, B, C ou D, é apenas uma, tá bom? Apenas uma alternativa. Ou você marcar A, ou B, ou C, ou D. Já aqui, pode ser que tenha mais de uma alternativa correta, tá? Essa é sobre as cruzadas. Na sexta questão, você vai marcar os locais onde ocorreram a formação dos primeiros estados nacionais, né? Nós também já listamos anteriormente, nos nossos tópicos, no caderno, os locais onde ocorreram a formação desses primeiros estados nacionais. Aí você vai virar a folha, né, lá do outro lado, e vai para a sétima questão. A sétima questão, você também vai marcar. É sobre um sistema, né, um modo que nós estudamos já em um estado nacional, né, e que foi realizado na Inglaterra. E aí você vai marcar o nome, né, e também vai marcar o nome do rei, tá certo? Também é só uma alternativa correta. A oitava questão, você também vai marcar. Nós vimos que nesse período, né, os reis começaram a criar leis, a criar características de governo, no qual beneficiava muito a burguesia, né? Mas a nobreza, que eram ainda os senhores feudais, que estavam tentando resistir, não ficavam totalmente parados, não, né? Então, em um período, eles obrigaram um rei, né, lá na Inglaterra, a assinar um determinado documento, certo? A Carta Magna. E qual foi esse rei que foi obrigado a criar esse documento, a criar a Carta Magna? Aí você vai assinalar aqui a alternativa correta. A nona questão está aqui, fez uma listagem aqui, né, de três principais reis importantíssimos
que são associados ao governo absolutista, a características absolutistas, né? Henrique VIII, Elizabeth I e Luís XIV. Então, você vai associar aqui Henrique VIII 1, Elizabeth I 2, Luís XIV 3. Então, você vai ler cada característica e vai colocar o número correspondente, tá certo? Cuidado também aqui na rasura. E virando a folha, a 10ª questão, que é muito importante, você vai explicar aqui o que dizia a teoria do direito divino. Essa teoria, né, que foi o que baseou a criação do poder absolutista, você vai dizer aqui o que era que ela dizia especificamente. Você vai anotar. E a 11ª questão está relacionada ao rei Luís XIV, né, que ficou conhecido por uma frase bem famosa. Aí você vai marcar a alternativa que diz que contém esta frase muito famosa utilizada pelo rei Luís XIV, tá certo? Então, essa é a nossa atividade avaliativa de história. Como vocês podem perceber, está bem simples, mas você precisa fazer com muita atenção para não se confundir, tá certo? Um lembrete importante para vocês. Cuidado para não deixar passar o prazo de entrega da sua atividade. Então, fez a sua atividade de história, ainda não é a última, você já coloca lá, espera fazer as outras e peça para o seu responsável ir até a escola devolver a sua atividade no prazo, porque isso valerá também uma determinada pontuação, tá certo? Façam a atividade com muita atenção. Um bom desempenho a todos, um beijo e até a próxima!